Olá, pessoal! Eu sou a professora Jandira Pilar, trabalho especificamente com redação, trabalho em Santa Maria em alguns cursinhos e no Centro de Assessoria em Produção Textual. O meu objetivo aqui é comentar a prova de redação do Enem 2018 para dar assim um retorno para alguns alunos que estão bastante nervosos e que ficam mandando muita mensagem e gostariam de saber, enfim, né, como eu interpretei o tema de redação. Mas eu também gostaria de comentar, né, dar as minhas impressões sobre o tema Enem 2018, então eu vou dividir, esse trabalho, esse vídeo em dois momentos. No primeiro, nós vamos analisar a prova, né, de redação, o que efetivamente, os alunos poderiam fazer. Bom, a prova de redação e qualquer prova de redação, não necessariamente do Enem, qualquer texto, enfim, ele vai se dividir, em três critérios: o conteúdo, a estrutura e a expressão linguística. E o sucesso do aluno vai depender de como ele trabalha esses três critérios, de como ele se organiza para entender o conteúdo, para trabalhar uma boa estrutura, ter uma boa estrutura, e a expressão linguística também, que vai dar conta, da clareza, da coesão, da coerência, enfim, para os avaliadores. Essa prova, ela tem 4 textos motivadores. O texto 3, ele tem dados, e com certeza o aluno precisaria ler esses textos motivadores para poder realmente entender a proposta de redação, porque muitas das vezes o aluno, pegando assim o comando, ele já consegue ter uma ideia, do que ele deve fazer na redação. Então eu vou começar por aquilo que eu aconselho, o aluno a fazer quando ele abre a prova, ler o comando da redação. Então nós temos ali a proposta, a partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija um texto dissertativo argumentativo em modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o tema manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet, apresentando proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. Selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa argumentos e fatos para a defesa de seu ponto de vista. A primeira questão importantíssima aí era o aluno seguir a orientação, de nós, professores de redação, que aconselhamos sempre o aluno a ler o comando da prova, circular as palavras-chave, que obrigatoriamente vão estar em todo o texto, de alguma forma, ou a palavra mesmo, ou sinônimos, ou termos do mesmo campo semântico, mas para ele entrar dentro do tema. E aí eu queria falar um pouquinho sobre esse tema, a interpretação dele, a manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Não é um tema esperado, assim, com este recorte. Ainda que se tenha trabalhado, bastante com internet, com usuário, até com controle de dados, aquilo que vem junto, manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet, requer uma atenção muito especial do aluno. E aí, de posse, então, dessa interpretação, dessa ideia, que nós temos ali problemas, e é interessante porque o Enem, ele pode trazer problemas já na própria proposta, ele pode trazer solução, ele pode indicar caminhos diferentes. Ele já trouxe desafios, ele já trouxe caminhos, ele já trouxe um assunto tal em questão, e ele é bem diferente, Ele vai trazer essa manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet, e é problema mesmo, O aluno já está problematizado. Então eu diria assim, que alguns alunos que estão perguntando, e que até enviaram textos cujo conteúdo é fake news, é uma fuga de tema, porque o tema não está ali no comando fake news. Nós temos manipulação do comportamento do usuário pelo controle, de dados na internet. Então o aluno, depois de entender o tema, ele tem que ir para os textos motivadores, depois de ler o tema, ou se ele entendeu muito, ou se ele entendeu um pouco, ou se ele não entendeu nada, ele vai ter que passar para os textos motivadores para ver efetivamente, qual é o recorte que esses textos motivadores apresentam. E aí nós temos o texto 1, que vai falar desse algoritmo, que é um
é um sistema que a internet usa, né? Vai falar como se aplica isso, a intenção, enfim, e tem alguma coisa interessante bem no final do texto, eu não vou ler os textos todos, né? Que diz assim: e esse é o problema principal, a ilusão de liberdade de escolha que muitas vezes é gerada pelos algoritmos. E aí nós já temos então a manipulação, não é a prova, digamos assim, da manipulação. Depois, lá no texto 2, ele vai falar um pouquinho sobre, vai manter, né, esse mesmo recorte, vai falar sobre os sistemas dos gigantes da internet, a filtragem de dados, e aí vem também essa intenção, não é? Como que ocorre essa manipulação. Depois nós temos um texto 3 que tem dados e o texto 4 que vai mostrar também que as mudanças sutis nas informações às quais somos expostos podem transformar nosso comportamento. Então não tem dúvida, né? É isso que eu saliento, não é, para alguns alunos. Nós não temos dúvida do tema, porque os próprios textos motivadores, eles se voltam para esse comando que é a manipulação do comportamento do usuário e pelo quê, né? Pelo controle de dados. Então, assim, pensando, nós temos o conteúdo que está ali, nós temos a necessidade de colocar a opinião sobre isso dentro de uma estrutura e trabalhar bem a linguagem para que isso fique claro, não é, para os corretores das redações. Então, que estratégias, não é, o aluno poderia usar para falar sobre isso, para escrever sobre isso? Não é? Ele poderia trabalhar com as causas dessa manipulação do comportamento, ele poderia trabalhar com as consequências da manipulação do comportamento, ele poderia trabalhar com uma causa e uma consequência, poderia mobilizar uma estratégia diferenciada aí, não é, da causa e da consequência, ou de duas causas ou de duas consequências, desde que permanecesse dentro desse enfoque que nós temos ali. E principalmente em se tratando do Enem, não é, para vocês que escreveram, vocês que estão mandando perguntas e querendo saber como organizar isso, principalmente deixar claras estratégias que vocês usaram. Se vocês usaram 2 enfoques com 2 causas, se vocês usaram outros enfoques, 2 consequências, ou causa e consequência, e focar muito, né? Deixar claro também qual era o problema, efetivamente o problema, a causa desse problema, para depois, lá na proposta de intervenção, poder focar nisso aí, já que o Enem trabalha com a competência 5, pensando que essa competência 5 ela vai ser avaliada a partir de uma proposta de intervenção, né, de propostas de intervenção bem organizadas, que estejam relacionadas com o argumento, não é, que vai subsidiar o problema que já está inclusive na proposta. Então, lembrando também, não é, que essa proposta de intervenção, para que ela tenha uma nota integral, né, para que ela tenha 200, ela precisa trabalhar com o que se faz, que é a ação interventiva, o agente da ação interventiva, o meio, não é? De que forma se trabalha, né? Vai se aplicar essa intervenção, o meio, a finalidade, tem que ter um detalhamento disso exatamente para não ficar vago, né? E ainda um efeito de tudo isso aí no texto. O aluno que tem essa estrutura, que tem essa noção do que fazer na redação, como organizar a redação, ele pode ter se perdido um pouquinho ali no momento, mas com certeza deve ter encontrado esse seu caminho aí. E nessa parte, assim, como um último recado, não, eu gostaria de dizer que agora que o pessoal já fez a prova de redação, que gerava toda essa ansiedade assim em vocês, é hora de esquecer um pouquinho isso e ir para outra parte da prova, não é? Que é tão importante quanto. Então, esquecer, deixar isso aí passar um pouco, depois descansar um pouco, porque essa batalha, né, de vocês o ano todo, ela é difícil, né? Quem acompanha vocês sabe disso, todo o esforço que a maioria dos alunos faz para chegar nesse lugar, e o quanto alguns devem ter se surpreendido com o tema, porque o Enem saiu um pouquinho do foco, mas eu vou falar sobre isso depois, e dizer para vocês também que, sendo meu aluno ou não, vocês podem me enviar as redações, se vocês quiserem, para eu olhar, para eu dar um parecer, ou para tranquilizar, enfim. Os meus alunos podem fazer isso e eles sabem, eu já recebi assim, muitas redações,
E eu queria também desejar uma boa prova agora, né, no próximo domingo, né, uma segunda etapa que é muito importante. E aí vocês podem me mandar pelo Face, vocês podem me mandar pelo e-mail, vocês podem se contatar comigo pelo canal, pode fazer também perguntas, podem fazer perguntas. Então, nesse sentido, assim, então, é isso aí. Um grande beijo para vocês e uma excelente prova no próximo domingo.